Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde. Nosso Moa Responde 015. Eu acho que é esse número, depois me confirma aí, produção. Eu acho que é o Moa Responde 015. Yes. Eu vou parar de contar porque eu sei que eu nunca vou parar de gravar vídeo aqui pra vocês. Agora são exatamente dia 10 de agosto, às 22 horas. Moacir, é num domingo. Por que você tá gravando um vídeo num domingo às 10 horas da noite? Porque é o seguinte, nessa semana agora eu vou viajar. Então essa semana na verdade já passou. Você que tá vendo esse vídeo, já tô de volta em casa. Mas nesse dia, 10 de agosto, às 10 horas, eu vou viajar e eu não vou conseguir gravar o Moa Responde pra vocês. Então hoje foi um dia que eu resolvi um monte de coisa da empresa, resolvi um monte de conteúdo que eu tinha que gravar, tudo mais, mas eu não esqueço de vocês, meus seguidores fiéis aqui do YouTube. Você é especial, eu não esqueço de você. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é justamente postar vídeo no YouTube, é ter essa interação com vocês. Então eu tô adorando o quadro Moa Responde, e se você estiver gostando também, coloca aqui embaixo: Moacir, estou gostando desse quadro, e não pare nunca, que eu vou saber que você viu esse vídeo, e eu vou saber que eu estou fazendo esse vídeo para alguém que se interessa, que quer melhorar a qualidade dos projetos elétricos, e eu quero saber se vale a pena eu estar aqui às 10 horas da noite no domingo gravando esse vídeo para você, tá? Porque eu sou realmente comprometido com o seu sucesso, com a sua transformação, com a sua vontade de melhorar, de ganhar dinheiro com projetos. Então eu sempre busco também uma pergunta voltada para isso aqui no Moa Responde, porque esse é o meu objetivo, é o objetivo da comunidade projetista de elite. Sem mais delongas, vamos começar. Roda a vinheta, produção. A primeira pergunta vai do Jonatas Reis. Está sempre fazendo perguntas aqui no nosso canal. Muito obrigado, Jonatas. Se inscreve, você que faz perguntas aqui para o Moa Responde, se inscreve no nosso canal. Bom dia, professor. Boa noite. Tenho uma dúvida. Em galpões acontece de a viga baldrame ser aérea, tá? Fica encostada em cima do solo e não enterrada. Nesses casos, ainda teria como utilizar ela como aterramento estrutural ou natural? Pessoal, é o seguinte, em galpões fica praticamente impossível você trabalhar com um aterramento totalmente natural. Para você que não sabe, o aterramento natural é aquele aterramento que você trabalha com a própria fundação, com as armaduras de concreto da fundação, como aterramento natural. Então, em galpões, geralmente você tem uma fundação que ela não é contínua, tá? Então vai ter a viga aqui, que ele falou, mais próximo do solo, e essa fundação aqui, ela não é contínua. Como eu não tenho essa continuidade, e aterramento é muito importante que eu tenha essa continuidade, recomenda-se fazer uma interligação com rebar, tá? Dessa estrutura aqui, ó, fazendo essa interligação. Se eu já faço essa interligação, isso já configura um aterramento não natural, tá? Então eu tenho que utilizar uma estrutura para poder fazer as conexões. Em galpões, como muitas vezes o SPDL é contratado depois mesmo do galpão ficar pronto, então não dá tempo de fazer isso aqui, e eu prefiro até não fazer isso aqui, que o pessoal já realmente não é muito habilitado para fazer essa continuação. Então o que eu faço? Em galpões, o meu aterramento, isso aqui é um galpão, tá? Então em galpão, o meu aterramento é um anel em volta com cabo de cobre nu, a uma distância de 1 metro específico da edificação, pelo menos, tá? E há uma profundidade dessa malha de aterramento de 0,5 metros, conforme a NBR 5419. Então esse é meu aterramento preferível de galpão, utilizando o cabo de cobre nu 7 fios, tá? Isso aí é muito importante. Cabo de cobre nu 7 fios de 50 milímetros quadrados. Galpão, não inventa moda, trabalha com anel em volta, tá? É a melhor opção. Vamos para a próxima pergunta aqui do Moa Responde. Vinícius de Aguiar. Mas se usarmos o disjuntor para proteger o DPS? Então vamos lá. Disjuntor para proteger o DPS. Você tem aqui o disjuntor, certo? E você tem aqui o seu DPS. E aqui embaixo, né, esse DPS interliga diretamente a um barramento, que é o barramento barra PE, é um barramento de proteção ou pode ser um BEP. Então aqui a gente tem o disjuntor, aqui ele está falando, aqui a gente tem o nosso DPS. E aí ele fala, mas se usarmos um disjuntor para proteger o DPS antes desse, certo? Então o disjuntor está protegendo o DPS antes desse. O surto não irá passar para os circuitos da minha instalação, ou seja, aqui tem uma instalação elétrica, certo? Aqui é a instalação elétrica. Vamos supor que um surto está ocorrendo aqui, ó.
Pá, um surto ocorre aqui. Pup, e esse surto vai percorrer. O que ele está falando? Esse surto não vai percorrer a minha instalação, né? Ao invés de ir para a Terra, aqui ó, ao invés de ir para a Terra, o que ele está pensando aqui? O Vinícius de Aguiar é totalmente factível, né? Bom, se esse surto está acontecendo aqui, ele vai vir para a instalação. A minha instalação elétrica faz um paralelo com o disjuntor aqui, certo? Esse disjuntor, só para você lembrar, ele é um disjuntor para proteger contra o curto-circuito, porque se esse DPS falhar, esse DPS falhou, ele fecha um curto fase terra e o disjuntor vai atuar quando esse curto acontecer, porque se não tivesse disjuntor, ele vai fechar um curto permanente entre fase terra aqui. Por isso que a gente utiliza o disjuntor. A gente utiliza o disjuntor antes do DPS justamente para isso, porque o disjuntor ele vai acionar em caso de curto-circuito fase terra se esse DPS falhar. Esse é o objetivo do disjuntor antes do DPS. Só que ele está falando o seguinte: se a gente utilizar um disjuntor antes do DPS, o surto não vai passar para os circuitos da minha instalação, já que aqui ó, não está em paralelo, ó, vai passar, ó, pá, parte desse surto vai para a sua instalação, não é verdade? Acontece o seguinte: o surto, o DPS, uma coisa que você tem que entender, o DPS ele não vai suprir todo o surto. Então, é sempre bom eu ter DPS ajusante depois. Isso é muito importante. Mas por que todo esse surto não vai direto para a instalação elétrica? Porque o meu DPS ele foi feito justamente para escoar essa corrente de surto para a Terra. O DPS ele tem um sistema com varestor que quando passa um curto-circuito a resistência fica muito baixa. Então, o surto ele tende a ir para a resistência mais baixa. Portanto, ele não vai muito para a instalação, ele vai tender a ir direto para a barra PE. Vai passar um pouco para essa instalação elétrica? Vai passar, sempre vai passar. Moacir, se passa então, isso pode prejudicar os meus equipamentos? Pode, só que uma coisa muito importante. Existe um parâmetro que você tem que saber nos DPS que é chamado de nível de proteção. Esse nível de proteção é dado por isso aqui no corpo do DPS, ó, o P. E aí vamos supor que um DPS tenha um nível de proteção menor do que 2 kV. Ou seja, o que está falando? Se um DPS tem um nível de proteção menor que 2 kV, ele está falando o seguinte, que ele vai deixar passar tensões menores que 2 kV para instalação. Ou seja, os meus equipamentos vão ter que suportar 2 kV transitório em microsegundos. Mas, Moacir, os equipamentos suportam 2 kV em segundos? Suportam. Tem uma tabela na 5410, que é a tabela 31, que é a tabela dos UW. O que é esse UW? É a tensão de suportabilidade dos equipamentos de forma transitória. Então, os equipamentos, pelos fabricantes, de acordo com o nível de tensão, seja 127, 220 ou 220, 380, eles suportam um UW, ou seja, um nível de tensão transitório máximo. A ideia é o seguinte: o nível de proteção UP, tem que ser menor do que o meu UW. Por quê? Vamos supor que o DPS deixa passar no máximo 2 kV. E o meu UW suporta 2,5 kV. Ou seja, o meu equipamento... kV, tá? Ou seja, o meu equipamento suporta 2,5 kV transitório e o DPS deixa passar 2 kV. Ou seja, o meu equipamento está protegido. Isso é muito importante você conseguir entender. Eu tendo um disjuntor antes do DPS, não importa. O surto vai para a instalação. O que acontece que eu tenho que medir é, esse surto que vai para a instalação, o meu equipamento suporta? O DPS está deixando passar uma tensão entre os seus terminais que meu equipamento suporta? Anota, coloca aí, produção. O meu DPS está deixando passar uma tensão que o meu equipamento suporta? É essa a ideia. Como que eu vou entender qual que é a tensão que o meu equipamento suporta? Olhe na tabela 31 da NBR 5410, aí você vai ter exatamente aqui, ó, o meu UW. E aí eu comparo o meu UW com o meu UP do DPS. Aí você vai saber exatamente se esse DPS vai ser efetivo ou não. O surto vai passar de qualquer jeito, gente. O negócio é o seguinte, esse surto vai passar, mas o equipamento vai suportar? Vamos para a próxima dúvida aqui do meu amigo engenheiro Jusenilton Aquino. Inscrito no nosso canal, aluno da comunidade. Um abraço para você, Jusenilton. Tamo junto. Mestre, o que achas da aplicação do conector estrutural que pode ser interligado às ferragens após a construção? Obviamente haverá de ter quebra na coluna ou baldrame até chegar à ferragem e permitir conexão.
Posteriormente fazemos ensaios de continuidade elétrica e havendo validação deste conector, parte externa, faz a conexão com o terminal e condutor de aterramento até o BEP. O que ele está falando? A edificação já existe. Existe uma estrutura de fundação lá e eu quero trabalhar com essa estrutura de fundação. Se eu garantir que ela seja contínua entre pilares e entre estrutura de fundação em si, eu posso validar o meu aterramento. Edificações já existentes, o aterramento tem que ser trabalhado de outra forma. De acordo com o NBR 5410, edificações já existentes, eu tenho que trabalhar com outras condições e outras formas de aterramento. Utilizar a própria estrutura já pronta não vai me garantir que eu consiga utilizar essa estrutura como um aterramento da instalação elétrica. Porém, a gente faz isso muito com SPDA. A gente faz isso bastante com SPDA, essa aqui, potencialização. E eu digo que é o seguinte, dá para fazer sim, mas eu tenho que comprovar mesmo que a minha conexão na fundação ela está contínua, que o meu pilar está contínuo, porque você tem que pensar bem, presta atenção. Olha o que acontece. Você vai muito provavelmente pegar de uma ferragem de um pilar para garantir um aterramento da minha edificação. Então, essa ferragem do pilar, eu não sei se ela está contínua com a minha fundação. Pode ser que não. Às vezes a ferragem que eu pego não seja contínua. Como que eu vou saber isso? Então tem esse risco. Quando eu tenho uma instalação existente, eu prefiro fazer um anel em volta se eu conseguir, ou trabalhar com o esquema TNS em hastes de aterramento. Se eu não conseguir trabalhar com esse esquema, quiser utilizar a fundação, eu tenho que saber realmente se a minha conexão com o pilar está sendo trabalhada a fundação, está sendo contínuo isso aqui, ó. O meu pilar com a minha fundação. Se não tiver, se eu não souber isso, eu prefiro fazer um anel em volta ou trabalhar com o esquema TNS em uma haste, 2, 3 hastes de aterramento ou assim por diante. Veja o vídeo do esquema TNS com uma haste de aterramento. Produção, coloca esse vídeo aí. Por quê? Esse vídeo é importante para você conseguir entender se eu estou trabalhando com uma instalação que já está existente, não tem como fazer anel, trabalha com o esquema TNS. Tá certo? Esse foi mais um Moa Responde. Agora, produção, é o seguinte. Agora são 10h20 da noite. Terminei mais um Moa Responde. E aí é o seguinte, eu quero que você, produção... Quem? Eu? Você coloque uma foto minha aí na praia. Porque é assim que eu vou estar amanhã. Uma foto minha na praia, tranquilão, descansando pelo menos um pouquinho. E eu vejo vocês no nosso próximo sábado. Tamo junto, um grande abraço. E até a próxima. Agora eu vou pra praia.